Coube a mim falar sobre o Espírito Santo na vida de Jesus, a lição 8, a palavra de Deus, a palavra escrita, a Bíblia. E vamos correr porque a gente tem uma agenda, tem uma aula seguinte. Então, me foi passado um material, mas eu acabei, vou acelerar um pouquinho, porque eu vou acrescentar uma coisa que me chama a atenção, talvez possa chamar a atenção de vocês também, que é um pouquinho de dados históricos, mas assim, bem objetivamente. Só lembrando, porque às vezes algumas pessoas não têm essa noção, né? A Bíblia, na verdade, é uma enciclopédia, uma grande enciclopédia. São 66 livros. 66 livros. Esses 66 livros são divididos no Antigo e no Novo Testamento. No Antigo Testamento são 39 livros e 27 livros no Novo Testamento. Então, todos esses livros remontam um tempo de... O Gênesis supõe-se que ele foi escrito há mais de 1.400 anos antes de Cristo. 1.400 anos antes de Cristo. Então, quando Cristo estava com os 5 livros da lei na mão, nas sinagogas em Jerusalém, na verdade, naquela época eram rolos. Aqueles rolos eram rolos que remontavam a 1.400 anos. Você acha que naquela época também não existia algum questionamento? Quem escreveu esses rolos foram homens, né? 1.400. Hoje, a tua Bíblia, que está na tua mão, ela remonta a história de Jesus de 2014 anos. É isso? É 2014, né? 2014 anos atrás. Então, a história que a gente... A passagem de Jesus, a história contada e escrita de Jesus, na nossa mão já é mais antiga do que a história de Moisés nas mãos de Jesus. Então, só para que a gente entenda, esses 39 livros podem ser subdivididos em 5 grupos básicos. Grupo de leis, são as leis, os 5 primeiros livros, né, o Pentateuco, que são 5 rolos, Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Se eu não errei. São os 5 primeiros livros. Esses eram os livros que Jesus tinha nas mãos. Além de outros livros que eles vão de Josué, que foi quando é o livro sobre a história do povo de Deus. Esses livros da história do povo de Deus contam desde a entrada na Terra Prometida até o exílio na Babilônia, no livro de Esther. Depois nós temos livros que falam de poesia, sabedoria, provérbios. Esses livros, eles são também 5 livros, que são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, né? E finaliza com todos os outros livros que vão de Isaías até Malaquias, que são os livros dos profetas. Então, livros onde homens de Deus falavam sobre o passado, como profetas, falavam dos problemas que o povo vivia naquele momento, no presente, e também profetizavam o que Deus tinha para o povo dele, para o futuro. Amém? Então, eu não queria me alongar muito, mas eu vou, já para entrar na nossa lição, e lembrar dos 27 livros do Novo Testamento, divididos na parte de história, que são os evangelhos mais Atos, e a parte que nós podemos dizer as cartas, né, e epístolas, e ao final Apocalipse. Todos esses livros, basicamente a língua usada no Antigo Testamento foi o hebraico, né? E no Novo Testamento a língua mais utilizada foi o grego. Algumas passagens do Novo Testamento também encontram-se em outras linguagens, outras línguas, como aramaico,
e alguma coisa em grego, mas em aramaico. Porque o aramaico, só para que a gente entenda, a linguagem daquele povo, no contexto de Jesus, às vezes a gente acha que o povo falava tudo hebraico, mas o aramaico acabou sendo a língua falada pela população. Os doutos, os escribas, fariseus, até dominavam o hebraico. Mas o povo, como existia uma necessidade de relação com toda aquela população, o povo basicamente falava o aramaico, né? Então a gente tem mesclas no Novo Testamento, a própria palavra talita cumi vem do aramaico, né? Então é um texto todo que vem em grego. Naquele momento Jesus fala talita cumi. Então, por que eu quis passar essa imagem? Gente, a aula fala sobre a Bíblia. A Bíblia, juntamente com Jesus, a estratégia de Deus para a redenção do homem passa por esses dois pontos, a Bíblia e Jesus. Vamos lá, então? Se vocês quiserem acompanhar, a segunda forma pela qual o Santo Espírito nos guia é a palavra de Deus, escrita. Ora, foi o próprio Espírito Santo quem a inspirou. Porque o apóstolo Pedro diz, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Amém? 2 Pedro 1:21. Não pode, não deve e jamais pode nascer no teu coração qualquer dúvida de quem é o autor da Bíblia. Deus é o autor da Bíblia. As coisas, às vezes, das nossas famílias, a gente perde de geração para geração uma relíquia da família. Gente, nós estamos falando, esses livros não foram, não se sabe quando eles foram juntados todos num volume só. Ninguém tem essa informação para dar. Como que em 1.400 anos, 3.414 anos, mais quase 3.500 anos, fragmentos dispersos são reunidos, quando reunidos se encontram uma conexão perfeita, estilos totalmente diferentes, deixando claro que as pessoas imprimiram o seu estilo de comunicação, mas o conteúdo é divino. O conteúdo, nenhum livro contraria o outro livro, nenhum livro deixa dúvida em relação ao outro livro. Então, nós temos que ter essa fé e passar essa fé para os perdidos. Amém? O Espírito Santo apoderou-se dos autores humanos quando eles registraram as Sagradas Escrituras. Deus, Espírito, se movia neles. Ele era o agente ativo. Deus era o agente ativo. O homem foi apenas um instrumento. Suas palavras, portanto, trouxeram a palavra de Deus ao povo, porque eles estavam sendo movidos pelo Espírito Santo a falar e o que falavam. Eles escreviam o que o Espírito os movia a escrever. Amém? Por isso Paulo declara: toda a Escritura é divinamente inspirada. A inspiração é o sopro de Deus. Isto significa simplesmente que o Espírito Santo exerceu sua influência sobrenatural sobre os escritores da Bíblia. Essa influência é incontestável. Esse direcionamento fica claro, né, a partir do momento que a gente sai da esfera histórica e entra na esfera espiritual. Portanto, as Escrituras são inspiradas palavra por palavra.
eu já ouvi isso e repito, que não tem uma vírgula faltando na Bíblia. Nem um ponto a mais, nem uma vírgula a mais. Deus, e outra coisa, Deus quis dizer com a Bíblia exatamente o que Ele quis dizer. Por que eu estou falando isso? Não adianta você e eu queremos fazer interpretações para adequar as nossas situações. Deus quis dizer exatamente o que Ele quis dizer. Mas, Nivaldo, eu não estou entendendo. Quem pode mudar isso? Porque eu posso ter uma interpretação, você pode ter outra, mas eu posso dar certeza para você. Se eu estiver movido pelo Espírito e você também, Deus vai nos convencer do que Ele realmente quis dizer. E vai haver consenso, e vai haver paz. Quando é você tentando convencer, não existe a paz. Vamos adiante. A Bíblia não apenas contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Os escritores da Bíblia não escreveram pela inspiração natural ou por um ato de vontade humana. Homens movidos pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus. Davi disse, o Espírito de Yahvé falou por mim, e a sua palavra está na minha boca. Amém? Da mesma forma que Davi testemunhou isso e declarou isso, nós, você, eu, nós devemos ser o Davi dos dias de hoje. Nós temos que deixar Yahvé falar por nós. Ele tem que falar por nós. A palavra dele tem que estar na nossa boca. A palavra dele é a santa e sagrada Escritura. O Espírito nos guia agora pela palavra. Como que nós somos guiados pela palavra? Vamos combinar 2 versículos que vão ilustrar bem como que o Espírito Santo usa a palavra de Deus para nos guiar. Deus colocou dentro de nós uma lâmpada, e Salomão escreve isso. O Espírito do homem é lâmpada de Yahvé, a qual esquadrinha todo o mais íntimo coração. Então, Yahvé, se nosso espírito é lâmpada, e lâmpada é luz, e luz se contrapõe à escuridão, nós temos que entender que essa luz tem que ser esquadrinhada, tem que ser balizada pelo nosso Deus. Nós não somos uma luz independente. Nós temos que ser uma luz dependente. O nosso espírito tem que estar, usando uma terminologia atual, conectado ao Espírito Santo de Deus. Amém? O espírito do homem é lâmpada, pois, de Yahvé. Então, e o salmista proclama, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Se nós somos lâmpada, nosso espírito é lâmpada, e a palavra, o salmista revela também que a palavra é lâmpada. Lâmpada para os meus pés, para os meus caminhos, para onde eu for. É a tua palavra. E luz para o meu caminho. Com esses 2 versículos, nós podemos perceber e entender que, quando o nosso espírito, juntamente com o Espírito de Deus, começam a caminhar juntos, nós vamos estar caminhando, andando, seguindo, de acordo com o que Deus tem para a nossa vida. Amém? Um outro ponto, a palavra é o instrumento usado pelo Espírito para nos instruir e gerar convicção.
Então a palavra, a Bíblia, é instrumento usado pelo Espírito Santo para nos instruir e gerar em nós convicção. Amém? Não, nós somos conhecidos, né, os evangélicos, por estar sempre com a Bíblia na mão, né? Isso é uma característica e esse diferencial nós temos que não usar apenas como para que o mundo veja. Isso não é essa necessidade que nós temos de saber que no momento de necessidade, no momento de dúvida, nós temos na nossa mão aquilo que vai fazer a diferença na hora de uma tribulação, na hora de uma dúvida, na hora de uma decisão, numa hora de uma tristeza. E se nosso espírito está conectado ao Espírito Santo de Deus, e nós estamos com a palavra nas mãos, nós não só podemos nos ajudar, mas podemos ajudar ao mundo. Podemos fazer diferença no mundo, mostrando que aonde está o amor de Deus. Aqui todos nós podemos, em 2 minutos, em um instante, abrir a Bíblia e mostrar o amor de Deus revelado. Podemos mostrar a redenção de Deus através de Jesus na palavra. Então, o Espírito Santo nos guia através da palavra. Amém? Jesus prometeu enviar o Espírito Santo com a missão de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, ele usa as Sagradas Escrituras para falar ao coração do pecador e conduzi-lo a Jesus. Em relação aos discípulos, ela é instrumento seguro que o Espírito Santo usa para nos guiar a toda a verdade. Disse Jesus, João 16:13, mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Amém. O Espírito revelou aos apóstolos receberem e pregarem. Perdão, o que o Espírito revelou, os apóstolos receberam e pregaram. O que o Espírito tem para a tua vida, para a minha vida, se você buscar, ele vai te revelar. Amém? Só que, quando ele te revelar, você tem que aceitar, cumprir e transmitir. Porque às vezes a gente, nesse caminhar aí, ele revela e a gente não chega a cabo. Porque se ele revelou, ele tem uma necessidade. Se o Espírito te revelar algo, Deus está falando contigo que ele tem uma necessidade em relação a você, a sua vida, ou que você faça algo para você mesmo ou para o seu próximo. Amém? Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina,
comparando as coisas espirituais com espirituais. Amém? Então, 1 Coríntios, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com coisas espirituais. Amém? É dom divino, é gratuito. Deus tem prazer em nos dar a revelação, nos dar a palavra. Então, e nós temos que, quando a palavra nos é dada, a revelação nos é dada, de uma forma espiritual, nós não podemos trazer isso, perder essa conexão, porque às vezes Deus está falando de algo espiritual e a gente está ainda aqui, numa visão terrena. E existe esse choque. O que às vezes você te é revelado não é aquilo que você vê acontecendo. Então, nós temos, da mesma forma que Ele nos dá de uma forma espiritual, nós temos que enxergar todo esse caminho para levar a fim, cumprir cabalmente o que Ele quer no mundo espiritual, com uma visão espiritual. Amém? Aquilo que receberam, escreveram, para que pudéssemos compreender. Como me foi este ministério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi, por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do ministério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito Santo, apóstolos e profetas. Paulo, quando Paulo está indo para Damasco, fica muito claro, né, que o ministério que foi dado para ele, foi dado por Deus de uma forma espiritual. Paulo não foi aquele que foi ordenado no seu ministério dentro das sinagogas. Nada contra quem recebe o seu ministério dentro das sinagogas. Mas Paulo, fora de todo um contexto religioso, fora de todo um contexto que se esperava que pudesse acontecer, não estava tendo louvor, ele não estava sendo preparado, né? Ele simplesmente teve um encontro sobrenatural com Jesus. Amém? Isso mudou a vida desse homem. Isso mudou. Ele fala, como me foi este ministério manifestado pela revelação. Ele teve a revelação que ele seria ministro. Ele seria, ele teria um ministério como desse púlpito eu já disse para vocês numa oportunidade. Todos nós somos ministros. Todos nós temos ministérios. Às vezes não temos ministérios alencados numa listagem da igreja, mas ministério é trabalhar na obra, é fazer aquilo que Deus quer que a gente faça, lá no nosso trabalho, na nossa escola, da forma que Ele nos dá com os nossos dons, usando mágicas, né, usando criatividade. E é tão bom saber que tem gente querendo se manifestar, falar de Deus. E eu me alegro, né? Depois você precisa me contar, eu fiquei sabendo, mas eu quero ver, né? O Estevão está fazendo a parte dele, aonde ele está inserido, né? Com os amigos da idade dele. Ele tem um ministério. Às vezes a gente não tem um reconhecimento numa lista, mas
o grande reconhecimento nós temos, o galardão de Deus. Ele está vendo aqueles que assumem verdadeiramente os seus ministérios. Amém? Assim, a igreja primitiva continuou firmemente na doutrina dos apóstolos. Sendo assim, a palavra é espada, instrumento usado pelo Espírito. Está em Efésios 6:17. A palavra é espada, a palavra é instrumento. A palavra é espada, a palavra é instrumento. Essa Bíblia, para quem gosta de imagens, né? Eu nunca tive facilidade de leitura, já disse por vezes da minha dislexia e da minha dificuldade de concentração, e quando eu vejo hoje Deus, eu acho que isso já ficou para trás, porque às vezes eu ainda me perco um pouco, mas Deus tem tocado. E uma das coisas que eu sempre gostei foi de livros que tinham imagens, fotos, para eu poder viajar. Eu precisava de ter uma imagem para me colocar naquele lugar. E essa Bíblia aqui é uma Bíblia ilustrada com enciclopédia. Então, são 200 e quase 50 páginas antes de iniciar a Bíblia, que fala da história, mostra fotos fala da Bíblia, o que eu li para vocês dos livros. Então é um material bem interessante, né? Divulgar também isso para vocês, que às vezes aqui tem alguém que também gosta de história, gosta de entender uma cronologia. Essa Bíblia é a Bíblia Sagrada com Enciclopédia Bíblica Ilustrada, da Sociedade Bíblica do Brasil. Ela tem um preço bem acessível. A Bíblia é instrumento. A Bíblia é espada. Então, a espada é instrumento de batalha. Nós não podemos andar sem a espada. Andar não só, não adianta nada ela estar na nossa cabeceira ou no nosso carro, né? Mas ela tem que andar com a gente, e a gente tem que manuseá-la com maestria, com intimidade. Amém? Resistir à palavra é resistir ao Espírito. Muita gente resiste à Bíblia e pensa que está resistindo a papel, a celulose, tinta. Mas quando o homem resiste à palavra, ele está resistindo ao Espírito. Ontem eu acabei adormecendo e não fiz algo que eu queria ter trazido aqui, mas foi até bom, porque eu já usei em outras oportunidades quando eu falo da palavra, da Bíblia, porque eu mesmo questionei muito a respeito, antes de ter o meu encontro com Jesus, se isso era de Deus. E uma das coisas que figurativamente eu utilizei eu já utilizei várias vezes para mostrar para algumas pessoas, e principalmente para os jovens, a diferença de o que é a Bíblia para quem não tem o Espírito Santo e o que é a Bíblia para quem tem o Espírito Santo, é usar um recurso da época da escola, né, que é pegar uma folha em branco, você escreve uma mensagem naquela folha em branco com limão. Você pega o limão, pega um pincel e escreve. Eu normalmente escrevo amor na folha em branco e deixo secar. Deixo secar, coloco ela dentro da enciclopédia, tal, ela fica. Então você olha, duas folhas são a mesma folha. Aquela folha em branco é uma folha em branco para as duas pessoas.
Só que a partir do momento que o Espírito Santo passa a habitar dentro de você, a partir do momento que você começa a trilhar o caminho que Deus deu, que é arrependimento, primeiro passo. Segundo passo, reconhecer que Jesus é o Filho de Deus e reconhecer que Ele pode te perdoar todos os teus pecados e te dar a vida eterna. Naquele momento, o teu espírito nasce de novo e a palavra deixa de ser um livro de história e ela começa a ser palavra viva. Aí eu pego aquela folha em branco que tem foi escrita com limão. Você pega um isqueiro, uma chama, coloca por trás dela, o calor daquela chama faz a palavra amor aparecer. Sem essa chama, sem a chama do Espírito Santo, você não vai enxergar o amor de Deus nesse papel. Ele vai ser um papel em branco. Ela só vai se tornar uma palavra viva, uma palavra rema para a tua vida, se você estiver conectado ao Espírito de Deus. Se você estiver humildemente frente à palavra, e eu já pedi perdão para Deus por vezes, quando eu começo a ouvir uma pregação e começo algo no meu coração, falar, mas você já ouviu isso? Você não ouviu isso. A palavra de Deus nunca volta vazia. Nunca. Deus produz no teu coração, quando você começa a ouvir a palavra. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ele produz no teu coração coisa que você não imagina. Ele alcança coisas dentro de você que você não imagina. Então, essa postura de humildade e submissão à palavra, nós temos que ter sempre. Amém? Eu vou acelerar, senão eu vou perder o tempo. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim, vós sois como os vossos pais. Então, é isso que eu disse para vocês. Desde aquela época, os homens já tinham a sua coluna cervical bem... Olha lá, ela está rindo, né? Porque eu sempre tive, né, essa postura, né? E essa postura não leva a gente a lugar nenhum. Só leva a gente a fazer besteira e se machucar e machucar os outros. Então, Deus já alerta o homem de dura cerviz. Nós temos que ter a nossa cervical bem flexível. Quando a gente sente a presença do Senhor Jesus, de se curvar, de se prostrar, né? E ter esse alongamento. Nós temos que usar esse alongamento, não alongar só as pernas, mas alongar a cerviz diariamente, né? Nos curvando diante de Deus. Deixar o nosso coração, a palavra chegar, entrar pelos ouvidos e chegar no nosso coração. Como quando nós resistimos à palavra inspirada, transmitida pelos apóstolos. Também naquela época, os apóstolos tentavam alcançar e muitos resistiam. Quando firmamos a mente nas coisas do Espírito, isto é, sua palavra revelada. Quando firmamos a mente nas coisas do Espírito, isto é, na sua palavra revelada. Vivemos de acordo com o Espírito. Então, quando a gente se firma a nossa mente, firma nas coisas do Espírito, aí algumas coisas começam a acontecer na nossa vida. Vivemos de acordo com o Espírito, e aqui em Romanos, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que
são, segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Amém? Parece muito óbvio, né? Quem inclina as coisas da carne, fica na carne. Quem busca o Espírito, fica no Espírito. Mas se fosse fácil assim, né? Mas não é fácil, mas é possível. Não é fácil, mas é possível. E é tão bom você começar a ver na sua vida, através dessa busca pelo Espírito, o Espírito subjugar as coisas da tua carne que te destroem. Como é bom olhar para trás e ver tudo que Deus já fez na tua vida, na tua família, né? No local onde você está inserido, no teu trabalho. Quanto que a gente, através dessa busca pelo Espírito, nós fomos transformados. E estamos sendo transformados. Né? Experimentaremos a vida e a paz. Então, quando nós firmamos a nossa mente nas coisas do Espírito, nós experimentaremos a vida e a paz. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Amém? A gente... Vida e paz. Morte. A palavra, só através da palavra, você vai poder vencer aquilo que tenta te destruir. Só buscando, através da palavra e se inclinando às coisas do Espírito, você vai poder entender o que é o shalom de Deus. Essa paz que excede todo entendimento, essa paz que irrita o mundo. A paz que nós temos irrita o mundo. Eles não entendem. A nossa família não entende essa paz. Eles se incomodam. Mas eles querem. Estão curiosos. O mundo está curioso. O mundo fica intrigado. O mundo, os perdidos ficam da mesma forma que irrita. Ele não quer dar o braço a torcer, mas ele quer isso para a vida dele. Ele quer. Creia nisso. Creia nisso. Muitos daqueles que te discriminam, muitos daqueles que fazem chacota com você, fazem piadinha com você, eles queriam viver o que você vive. E, da mesma forma que do lado de lá existe um espírito que age sobre essas vidas, manifestando isso neles, do lado de cá, do teu lado, tem um espírito maravilhoso, que ama aquele que te odeia, e quer que você ame aquele que te odeia. E esse amor vai fazer toda a diferença no teu caminhar através das Escrituras. Amém? Mais um item, quando andamos no Espírito, atentando para a palavra, o que acontece? Nós não satisfaremos os desejos da carne. Então, quando andamos no Espírito, atentando para a palavra, não satisfaremos os desejos da carne. Digo, porém, andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Toda vez que eu já caí naquilo que me atormenta, ou melhor, glória a Deus, que me atormentava, foi quando eu estava longe da palavra.
quando eu estava fraco, meu espírito não estava sendo alimentado. O alimento pelo Espírito é a palavra. É tão bom ver você superar, você vencer, porque você está bem nutrido. Você está, a palavra de Deus te enche de uma tal forma que aquilo não vai te incomodar mais. Aquilo vai ser tirado da sua vida, amém? O que te incomoda, o que te entristece, que não tem mudado por algum tempo, vai mudar. Vai mudar em nome de Jesus. Mas esse é o caminho. Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Sem esforço teu. Deus vai te dar isso. É misericórdia dele. Mas anda em espírito. Anda na palavra. Seremos guiados pelo Espírito. Então, quando nós andamos no Espírito, atentando para a palavra, nós somos guiados pelo Espírito. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Quando a gente é guiado pelo Espírito, estamos debaixo da graça, amém? A lei, por si só, nós vivemos num país que tem muitas leis, ela por si só não resolve os nossos problemas. Pelo contrário, quando elas não são cumpridas e pessoas passam por cima das nossas leis, então a lei não melhora o homem, mas quando nós somos guiados pelo Espírito, nós estamos sobre a graça divina, e essa graça nos transforma, essa graça nos faz atingir aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Quando andamos no Espírito, atentando para a palavra, produziremos o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança ou domínio próprio. Se vivermos em Espírito, andaremos também em Espírito. Amém? Eu recebi, ontem à noite eu recebi um post do Face que tinha um montão de palavra jogada assim, e aí a pessoa pergunta, olha, quando a primeira palavra que você achar, você escreve ali, né? E aí eu olhei rapidinho, vi lá a palavra felicidade, digitei, aí eu voltei lá e falei, deixa eu ver o que é isso. E naquele quadro tinha todos os frutos do Espírito, né? E também tinha algumas palavras bem negativas, né? E eu falei, e muita gente viu só as negativas. Falou, Senhor, ainda bem que o Senhor vai me guiando para que eu tenha o meu olhar voltado para as coisas do Espírito, né? A gente é uma brincadeira, mas é uma realidade. Quando você está guiado pelo Espírito Santo, a visão que você tem do mundo é outra visão. É outra forma de ver, é outra perspectiva, né? Eu preciso acelerar. Eu tenho que aprender com o Mário. Eu preciso aprender com o Mário, com os irmãos que têm o dom de mestre, a cumprir, né, direitinho, né, Mário? Eu não tenho muito, mas eu não quero deixar nada para trás. Vou ser objetivo mais ainda. Quando andamos no Espírito, o que acontece? Como o Espírito nos fala através da palavra? Como que é que ele nos fala? Ora, ele mesmo codificou o verbo, Jesus, em palavras, histórias, mandamentos, princípios e promessas. Seus códigos foram registrados com tinta e papel. Quando nos aproximamos da Bíblia com a atitude de dependência do seu autor, Deus, repentinamente, em meio à necessidade de direção, correção, encorajamento ou qualquer outra, o Espírito Santo salta por detrás da letra e fala diretamente ao nosso espírito. Acho que quando eu falei aquilo tudo lá da tinta de limão, era para falar nessa hora, né? Que caberia até mais. Mas é isso, em suma. A palavra se tornar
A palavra parece que não foi escrita para Paulo, não foi escrita para Abraão. Você lê aquilo, fala, Deus escreveu isso para mim. Para mim ele escreveu isso, para esse momento que eu estou vivendo. Como ele é bom, mas isso é essa revelação da palavra. Amém? Um determinado texto cria vida e se torna atual. Você o recebe como se tivesse sido escrito para você, naquela circunstância. Quando você vê aquele versículo de forma especial, verá o significado dele e como irá responder a determinado problema ou dilema o qual você está lidando. A Bíblia está carregada com uma invisível quantidade de verdades espirituais. E muitas delas são a resposta para muitos dos problemas da vida de todos nós, que nós estamos enfrentando ou iremos enfrentar. Ora, haverá um versículo especial na Escritura de Deus que o ajudará a resolver um problema grande, é a chance do Espírito Santo falar-lhe através dele, dando-lhe o versículo da Escritura que irá resolver o seu problema. Tem circula um material assim que eu já vi, igual o telefone de delivery, né? Aí dá o problema e tem o versículo. É muito isso. Se você tiver, você não vai precisar dessa listinha de endereços. Manuseando a palavra, você vai ter essa intimidade e você vai ser guiado de uma forma natural. Deus, teu espírito, vai ser guiado pelo Espírito Santo de Deus para aquela palavra que vai te ajudar naquele momento. Amém? O Espírito Santo, em suas muitas formas de nos guiar, jamais irá contra a palavra escrita. Meu irmão, minha irmã, se o Espírito Santo te der um direcionamento, e esse direcionamento estiver contrário à palavra, não foi o Espírito Santo. Foi qualquer outro espírito, ou foi a sua mente, a sua carne, que está controlando o seu entendimento para atender uma necessidade sua. Porque o Espírito Santo de Deus jamais, em momento algum, de forma alguma, ele contradita a palavra. Quando recebemos uma impressão ou um testemunho interior, uma das formas de testar sua fonte é analisá-la em luz da Bíblia. Então, recebi, Deus falou comigo. Põe à prova. Leva aquilo que Deus te falou e coloca na luz da Bíblia. Não chocou? Glória a Deus, segue o caminho, é Deus falando contigo. Que maravilha. Vamos lá agora. Eu acabei não pedindo para o meu filho colocar, né? Vou dar os créditos que eu gosto, eu não sei mais qual que é a minha relação com a informática, se eu gosto ou não gosto. Eu pedi para ele colocar os textos, eu acabei não pedindo para ele colocar a oração. Eu queria que, nesse momento, para encerrar, nós pudéssemos repetir essa oração, que essa oração diz muito, né? Então, eu vou falando e vocês vão repetindo comigo. Que maravilha, meu Deus, ter o teu Espírito como meu mestre e guia em meu espírito humano recriado. E que glória ter nas mãos. Quem tem na mão, segura ela na mão. A Bíblia Sagrada. Revelação de ti mesmo. Do teu plano redentor. Tua própria palavra. Administrada a minha vida. Pelo teu Santo Espírito. Graça por estes dois presentes inigualáveis. Tão somente concede-me a graça da sensibilidade espiritual
para discernir as comunicações do teu espírito ao meu espírito, através da palavra escrita, e que receba sem reservas em minha mente toda a direção e me disponha a segui-la numa atitude de inteira submissão. Amém e amém, em nome de Jesus.